Vamos ter uma palavra de oração antes de começar? Bondoso Deus, damos graça, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado por mais uma manhã. Obrigado pelo tempo de reflexão que a gente pode estar tendo na Tua Palavra. Que seja edificante para todos nós. Nos ajude, nos abençoe, Pai, nessa manhã. E damos graça, Pai, pelas Tuas bênçãos, Tuas misericórdias. E pelo fato de Cristo ser o nosso substituto na cruz, Pai. Por isso nós podemos ter vida. Por isso nós podemos te agradecer e te louvar. Em nome de Jesus, nós pedimos as Tuas bênçãos. Amém. Dentro do programa lá da Sã Doutrina, né, que nós estamos seguindo a série de assuntos dentro daquele livro chamado A Sã Doutrina, vou falar sobre substituição. Não estou substituindo o Zambelli ou substituindo o Rogério, né? Dentro de uma escala que foi pré-determinada. Eu vou falar, acho que esse domingo, talvez o próximo domingo e o outro. Mas o assunto hoje vai ser substituição. E eu queria começar lendo o capítulo 53 do livro de Isaías, que é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. Isaías, ele expõe explicitamente o sofrimento do servo do Senhor na cruz, e ele expõe de uma maneira tão explícita que quando você lê, por exemplo, o capítulo 53, você consegue enxergar aquilo que aconteceu, o que aconteceria 750 anos depois, na morte de Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 1 a 12, e eu vou ler na versão da Bíblia Viva, que ele é mais fácil de compreender. Diz o seguinte, o profeta: quem acreditou naquilo que nós anunciamos, e a quem o Senhor vai revelar o seu poder? Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós ele não tinha beleza alguma, não havia nele nada para nos atrair ou para nos agradar. Nós o desprezávamos e rejeitamos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Achamos que ele não merecia nem ser olhado por nós, não demos a menor importância para ele. Mas apesar disso, ele colocou sobre si mesmo as nossas dores. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós ficamos pensando que ele estava sendo castigado por algo que por Deus, por causa dos seus próprios pecados. A verdade, porém, é essa. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi maltratado por causa das nossas desobediências. Ele foi castigado para nós termos paz. Ele foi chicoteado e nós fomos curados. Nós andávamos perdidos, espalhados como ovelhas. Nós abandonamos os caminhos de Deus e seguimos os nossos próprios caminhos. Apesar disso, Deus jogou sobre ele a culpa e os pecados de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado para a morte como um cordeiro vai para o matadouro. Como a ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã, ele não disse nada aos seus juízes e acusadores. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. Entre o seu povo, ninguém foi capaz de imaginar porque ele foi morto, o castigo dos pecados deles. Morreu como um criminoso, mas foi enterrado junto com os ricos, pois nunca cometeu uma injustiça ou falou mal de outra pessoa. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia a sua morte e o seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele vai ressuscitar, verá os muitos filhos que ganhou através da fé. Ele cumprirá com sucesso a vontade do Senhor. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, ficará muito satisfeito. Através de tudo que passou, o meu servo, o justo, fará muitas pessoas se tornarem justas diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados delas. Por causa disso, eu darei a ele grandes honras e muito poder, porque ele entregou sua vida a ponto de ir até a morte. Foi considerado um pecador, contudo levou sobre si os pecados de muita gente e orou a Deus em favor dos seus pecadores.
Então, como eu falei, esse texto ele é muito explícito. Isaías pinta como se fosse um quadro mostrando aquele panorama da crucificação de Cristo, e não só a crucificação física, mas também tudo que estava por trás, né? É interessante que esse texto ele descreve com detalhes, né, esse panorama. Ele foi escrito 750 anos antes de Cristo. E naquele dia, 3 cruzes foram colocadas, foram preparadas pelos romanos para 3 condenados. Em 2 delas seriam pendurados ladrões comuns, mas a do meio foi preparada por um cara rebelde, conspirador, revolucionário, culpado de traição pelo Império Romano. E a sua sentença já havia sido proferida, ele foi considerado culpado pela corte romana e não tinha qualquer dúvida a respeito da justiça que os romanos impunham sobre a traição ao Império Romano, e o castigo era a pena de morte. O nome desse cara era Barrabás. É interessante a tradução do nome Barrabás, né? É a união de Bar, que significa filho, e Abbas, que significa pai. Então, Barrabás significa literalmente filho do pai. E estaria ali Barrabás, filho do pai, sendo crucificado por traição. Só que alguma coisa aconteceu, tá? Alguma coisa, acontecimentos paralelos ao caso de Barrabás. E enquanto Barrabás estava ali, não sei se dormindo, conseguiu dormir na prisão naquela noite. Dizem que as pessoas que são condenadas à morte, na noite que antecede a sua sentença, a pessoa simplesmente não consegue dormir. Mas alguma coisa estava acontecendo, outra pessoa estava acordada. Um julgamento mentiroso, fraudulento, que levou um inocente a morrer no lugar de Barrabás. E Barrabás se livrou daquela cruz que estava preparada para ele. Ao invés de pendurar um criminoso condenado, crucificaram alguém que nunca tinha sequer soltado uma palavrinha à toa. Um dolo. Uma meia mentirinha. Nada. Nenhuma malícia. No lugar de Barrabás estava aquele que tanto Pilatos quanto Herodes chegaram a afirmar: nós não vemos nele culpa alguma. Barrabás ele foi libertado não por ser inocente, mas porque outro o substituiu, tomou o seu lugar. Agora eu fico pensando, aonde Barrabás estava no momento da crucificação de Cristo? Talvez ele estivesse num bar comemorando com os amigos, rindo, né? Mas talvez ele tivesse fugido para se esconder, porque ele sabia que, os caras, eu me livrei da mão deles uma vez, não vou me livrar de novo, então foge. Mas talvez ele estivesse ali de longe, olhando aquela panorama da cruz lá, o Gólgota, a cena no Gólgota, e mirando a cruz no meio e se perguntando: alguém está ali pendurado no meu lugar. Quem é aquele homem? Por que ele está ali? A crucificação de Cristo não foi um acidente de percurso, não foi um imprevisto. Desde a criação do mundo, Deus tinha um propósito de enviar o seu Filho para que ele pudesse demonstrar graça, misericórdia através da sua morte. E a partir da queda do homem, toda a criação, então, ansiava, esperava a vinda de um Redentor. E com a morte de Cristo, todos se voltaram para aquele evento que foi o ponto principal da história. A cruz se torna o ponto, o foco de atração, tanto dos céus quanto da terra. E quando nós vemos Jesus sendo levado à morte, nós podemos fazer as mesmas perguntas que Barrabás fez. Alguém está pendurado ali no meu lugar. Quem é aquele homem? Por quê? E a resposta está na palavra substituição. Substituição é um dos assuntos mais importantes da fé cristã. Embora essa palavra não apareça em nenhum lugar das Escrituras. O texto de Isaías, ele pinta um panorama e ele mostra a substituição de Cristo morrendo em nosso lugar. Mas, embora essa palavra não apareça em lugar nenhum,
ela traz em si uma grande parte da verdade revelada dentro das Escrituras. Não há conceito na fé cristã que mereça mais atenção da nossa parte do que o conceito ou a doutrina da substituição. A necessidade da substituição surge da exigência justa e santa de um Deus justo e santo, de que pecadores sejam punidos pelos seus pecados. Então, quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, ele fez uma única restrição para o ser humano: não coma. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, a gente vê lá: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí depois em Ezequiel, mais para frente, aí o homem, a mulher come, dá para o seu marido, o homem come, sabendo que a sentença seria morte. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, o profeta ele anuncia o julgamento de que a alma que pecar, essa morrerá. Então, por conta dos nossos pecados, por conta da nossa desobediência, por conta da mentira, por conta da rebeldia, nós estamos condenados à morte. Romanos 6, 23 é bem conhecido da gente também, O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, existe um princípio, uma condição natural revelada na palavra de Deus. Um Deus santo e justo precisa executar a sentença que Ele mesmo estabeleceu pelo pecado. Foi Deus quem estabeleceu. Se nós pecarmos, o salário do pecado, a punição para o nosso pecado é a nossa vida, é a morte. Quando Adão pecou, ele vinculou toda a raça humana, toda a descendência dele ao pecado. E quando o pecado se espalha, contamina toda a humanidade. E se faz necessário que Deus julgue o pecado e que os pecadores sejam punidos por causa das suas transgressões. Entretanto, nosso Deus não é apenas um Deus justo, fiel e verdadeiro, mas Ele também é um Deus de infinita misericórdia, paciência, compaixão, longanimidade e graça. Não é um Deus que tenha prazer na nossa morte, não tem prazer na morte do perverso, mas Ele se alegra em conceder graça àqueles que merecem apenas condenação. Então é como se houvesse um conflito dentro da própria natureza divina. E esse conflito que nos é apresentado lá em Romanos 3, 26, 23, quando o apóstolo Paulo levanta essa questão de como um Deus justo, santo, pode ser também agraciador e salvador do homem pecador. E aí por isso, lendo de novo, o salário do pecado é morte, mas, graças a Deus pelo mas, o dom gratuito de Deus é vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como que Deus pode ser fiel e verdadeiro com relação a si mesmo, a sua palavra, ao seu caráter, de executar uma sentença que é justa e, ao mesmo tempo, perdoar os pecados? Então, a solução que ele encontrou para esse dilema, para esse problema, está justamente na questão da substituição. E essa doutrina, ela apresenta a grande verdade das Escrituras. Deus foi fiel ao seu decreto, Deus foi fiel ao seu caráter, Deus foi fiel à sua justiça, à sua palavra de punir o pecado. Mas a punição do pecador se realizou através de um substituto, alguém que nos substituiu, que sofreu a pena no nosso lugar. A condenação de Deus, ela foi executada sobre aquele que tomou o nosso lugar. Então, quando Cristo é apresentado como substituto, Ele está se oferecendo em nosso favor, em nosso benefício. Está realizando um ato para o nosso bem, executando uma obra em nosso favor. E assim Deus pode receber aqueles que satisfazem uma única exigência, a de crer, de aceitar esse sacrifício substituto,
Por quê? Porque o pecado recaiu sobre o substituto. O nosso débito foi pago por outra pessoa. Então vamos dar uma olhada nas Escrituras para ver o que ela nos ensina sobre substituição, sobre essa doutrina da substituição. Então primeiro vamos ver algumas passagens que nos apresentam o conceito de um substituto. Então, embora, novamente, a palavra substituição não apareça, mas no texto original, os autores do Novo Testamento, eles usam uma preposição que ela nos transmite essa ideia de alguém fazendo algo em benefício de outra ou em seu lugar. Tá? Por exemplo, Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20. O apóstolo escreve o seguinte, que Cristo, tomando o pão, tendo graças, o partiu e lhes deu, dizendo, esse é meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, quando Cristo está ali instituindo a ceia, tomando a última ceia ali com seus discípulos, ele diz que o corpo dele é oferecido por vós. Ele está literalmente dizendo o seguinte, aqui está o meu corpo que é dado em lugar do seu corpo. Então, quando foi instituída a ceia do Senhor, Cristo estava anunciando a nossa substituição. Em outro lugar, João capítulo 10, versículo 15, Jesus diz o seguinte, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, eu substituo a minha vida pela vida delas, tá? A vida delas pela minha. Então não foi por algum proveito próprio que Jesus poderia extrair desse sacrifício, mas pelo bem que ele podia proporcionar aos pecadores. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então, da mesma forma como um pastor que dá a sua vida, ele deu a sua vida, ele não fez isso em seu benefício próprio, mas ele faz isso em nosso benefício. Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo escreve o seguinte, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, de novo, Paulo está falando aqui, Cristo morreu por nós, em nosso lugar, nos substituindo, para nos beneficiar, para que nós fôssemos beneficiados, salvos através da sua morte. Então, quem suportou a dor, a vergonha, o sofrimento, a agonia, foi Ele. Mas o benefício é todo nosso. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo afirma o seguinte, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, de novo, Jesus Cristo foi amaldiçoado, Ele tomou sobre si, como Isaías fala, as nossas dores, a nossa maldição. Ele foi amaldiçoado não porque ele merecesse a maldição de Deus. Por quê? Porque não havia nele pecado algum. A maldição deveria cair sobre nós. Nós estávamos debaixo de maldição por conta dos nossos pecados, as nossas transgressões. Mas Jesus Cristo sofreu o castigo em nosso lugar para nos beneficiar. Então, o favor, a graça, a redenção, a salvação, vieram através de Cristo. Porque Ele assumiu uma culpa que não era sua, mas era nossa. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo explica. Ele, Cristo, se entregou em resgate por muitos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Então, o resgate é o pagamento do preço da libertação para libertar escravos, ou cativos, ou presos, ou condenados.
E Paulo usa essa palavra, ele literalmente nos resgatou, né? Ele pagou o próprio preço, e o preço foi a sua vida. Não porque fosse obter algum benefício com isso, com a compra e a posse desses pecadores, mas para favorecer a nós que estávamos escravizados ao pecado. Então, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso resgatador. O preço do resgate foi a sua própria vida, para que nós fôssemos beneficiados. Ele nos substitui. Mais para frente, escrevendo para Tito, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo diz que Cristo a si mesmo se deu por nós, nos substituiu, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E da mesma forma, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, ele expõe a mesma ideia quando ele fala o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. E ainda Pedro, escrevendo lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, também mostra claramente essa questão da substituição, quando ele fala: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, ou em lugar do injusto, para nos conduzirmos a Deus. Então, em todas essas passagens, a gente encontra essa ideia de sofrer, se dar, morrer por nós, em nosso lugar, em nosso favor, trocando a sua vida, dando a sua vida em lugar da nossa. Em todas essas passagens nos é apresentado o fato de que Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício a Deus sem pecado algum. Não foi por qualquer motivo egoísta, não porque fosse obter proveito próprio através desse sofrimento, mas para o nosso benefício. Jesus, ele não ansiava pela glória que lhe seria concedida através da sua obediência à vontade de Deus. Mas em sua morte ele teve um único pensamento, um único objetivo, um único propósito: nos favorecer, nos ajudar, nos abençoar e nos salvar. Ok? Então a ideia da substituição, apesar dessa palavra não aparecer, mas a ideia, o conceito, a doutrina da substituição, ela é muito clara nas Escrituras, desde o Antigo e principalmente, mais explicitamente, no Novo Testamento, né? Agora existe uma outra linha de ensino desenvolvida na Palavra de Deus que nos ajuda a compreender como aconteceu essa doutrina da substituição, tá? E a gente vê lá o Senhor falando lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, né? Ele usa uma preposição diferente, tá? Uma preposição da substituição direta, quando ele diz o seguinte: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então essa preposição por, ela significa, né? Ela pode significar no português apenas um benefício, né? Fazer isso por alguém, em benefício de alguém. Mas no texto original o Senhor usou uma palavra que ela indica uma substituição direta, né? Ser substituído por alguém, tá? Então esse texto a gente poderia ler da seguinte maneira: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em lugar de muitos que teriam que dar a sua vida. Então ele toma o nosso lugar. Essa é a ideia contida aqui. E ele fez aquilo que nós deveríamos fazer. Jesus Cristo, ele tomou sobre si a nossa culpa, ele pagou o preço da nossa dívida em nosso lugar. Ele suportou com o seu próprio corpo a culpa que devia cair sobre nós. Então a palavra de Deus, ela ensina claramente essa doutrina, essa ideia da substituição. Agora existem outros assuntos que são
periféricos e que complementam essa doutrina. E quando eu falo periférico, eu não estou falando que ele é menos importância, mas eles giram em torno e ajudam a gente a compreender a profundidade dessa doutrina da substituição. E a gente precisa conhecer, entender, para a gente poder aceitar, né, a morte em substituição a nós. Então vamos pensar primeiramente na encarnação de Cristo entre nós, depois na sua identificação conosco, na sua separação e para a gente entender completamente a questão dessa substituição em nosso lugar. Então, primeiro vamos considerar a encarnação de Cristo. Desde os primeiros capítulos do Antigo Testamento, foi prometida a vinda de um libertador e de um redentor. E aí mais para frente, quando Deus chama Abraão, Deus revelou a ele que um abençoador viria da sua descendência. E o Novo Testamento começa literalmente apresentando Jesus Cristo como descendente de Abraão. A genealogia de Cristo, tanto apresentada lá em Mateus quanto apresentada em Lucas, vai mostrar que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão e filho de Adão. O nascimento físico através de Maria, né, o nascimento virginal de Cristo através de Maria, tornou Jesus Cristo um homem como nós, um homem entre os homens. Então, ele possui essa natureza humana plena, total, completa. E ele tinha uma natureza genuinamente humana que estava inseparada, né? Não tem como desvincular da natureza divina de Cristo. A essa ideia a gente dá o nome, dentro da teologia existe um nome, união hipostática, que é as duas naturezas convivendo dentro de uma mesma pessoa. Cristo era 100% homem e 100% Deus. Tá? Então Jesus era uma pessoa teantrópica, né? Theos, antropos, né? Teantrópica é uma pessoa que ela é ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem. O Deus homem que veio habitar entre nós. E essa sua identificação com os homens, o escritor de Hebreus ele destaca isso, né? E nós vamos ver algumas passagens de Hebreus aqui, que Hebreus ele vai tratar com bastante profundidade essa questão da encarnação de Cristo, da natureza de Cristo e o propósito de Cristo, de Deus encarnar como homem. Então, começando lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, o escritor de Hebreus diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, desses também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Então nessa passagem o escritor está enfatizando que Jesus veio nos libertar dos homens, libertar os homens do poder do diabo e do poder da morte. E para ele poder desempenhar esse papel de libertador, era necessário, o escritor de Hebreus está falando, era necessário ele participar da mesma natureza que nós, carne e sangue, né? Ou seja, aquele que se deu a si mesmo pelos homens, ele precisava ser também um homem para que ele pudesse nos libertar, nos representar. Então, se vocês, lembrando dos sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, os sacrifícios eram feitos através de animais, o derramamento de um sangue de um animal inocente, um animal puro. E isso tinha que ser feito constantemente. Interessante que algumas religiões pagãs, eles chegavam a fazer sacrifícios humanos, achando que com isso eles iam aplacar a ira dos deuses. O próprio povo hebreu, contaminado em alguns momentos da sua história por aquelas religiões cananitas, os próprios hebreus chegaram a praticar sacrifício humano, achando que isso fosse aplacar a ira de Deus. Mas nenhum animal poderia satisfazer totalmente a Deus pelos pecados dos homens, porque nenhum animal era um substituto equivalente. Nenhum sacrifício humano
poderia também aplacar a ira de Deus, porque qualquer ser humano que você sacrificasse, ele também é imperfeito, pecador. E nenhum anjo poderia satisfazer a total justiça de Deus, né, pelos pecados dos homens, porque um anjo também não seria um substituto de igual valor. Então, se Jesus Cristo deveria dar a sua vida em resgate pelos homens, era necessário que ele tivesse a mesma natureza dos homens, completa, total e verdadeira. Um homem por um homem. E aí nós lemos, né, ainda dentro de Hebreus, capítulo 2, versículo 16 a 17, Jesus Cristo, o escritor fala, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas ele se tornasse igual a nós, semelhante a nós. Então Jesus Cristo iria dar a sua vida como um resgate, não de anjos, mas de homens. Sendo assim, era necessário que ele assumisse a natureza humana e não a natureza angelical, inclusive sofrendo, padecendo dores, sofrimento, como nós vemos Isaías descrevendo lá no seu livro 750 anos antes. E ainda continuando em Hebreus, capítulo 2, versículo 10, o escritor diz o seguinte: aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Então, uma vez que Cristo deveria se identificar com os pecadores, era necessário que o seu aperfeiçoamento, através do sofrimento, fosse realizado para que a sua encarnação, identificação com seres humanos, fosse plena. E essa mesma verdade a gente vê ainda em Hebreus, no capítulo 5, versículo 1, onde mais para frente o escritor diz o seguinte: pois todo sumo sacerdote é designado aos homens, em favor dos quais ele é constituído nas coisas relativas a Deus, para que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados. O que o escritor está afirmando aqui é o seguinte princípio: antes de uma pessoa poder representar outra, é preciso que haja uma identificação entre ambas. Então, no caso aqui, ele está usando a figura de um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote era aquele que nos representava diante de Deus, mas é alguém semelhante a nós. Então, se Jesus Cristo, como sacerdote, ele vai representar os homens diante de Deus, é preciso que ele seja um como nós, a fim de desempenhar esse papel. Para nomear um sacerdote, né, lá para o povo de Deus, para o povo de Israel, primeiro Deus separa um homem, né, o irmão de Moisés, Arão, e institui Arão como o primeiro sacerdote do povo de Israel. E aí depois disso, ele separa uma das tribos de Israel, tá? E dessa tribo ele faz então uma linhagem de sacerdotes. Tanto Arão quanto essa tribo de Israel que nos representava como essa linhagem de sacerdotes, eles poderiam nos representar por quê? Porque eles eram humanos como nós. E para que Jesus Cristo nos representasse diante de Deus, foi preciso que ele encarnasse entre os homens, passando a ter uma natureza verdadeiramente humana, a fim de poder nos representar, tomando o nosso lugar como homem. Então, a narrativa do nascimento de Jesus nos evangelhos não se trata só do milagre, né, da vinda de Deus em carne, né? Tem outras implicações, como principalmente o fundamento para essa redenção, para essa representação, tá, humana, para ele poder nos substituir e a substituição dele ser plenamente aceita, nos representar diante de Deus. Então Jesus Cristo, ele assumiu plenamente a humanidade para que ele nos pudesse representar na cruz. Então a encarnação, ela é o ponto de partida para a nossa substituição.
Em segundo lugar, né, tem a encarnação de Cristo e tem a questão da identificação, né? Então nós descobrimos que o sumo sacerdote ele precisa se identificar com os homens. E isso, né, voltando lá para Hebreus, capítulo 5, versículo 2 a 3, a gente vê que o sacerdote ele devia ser capaz de se compadecer devidamente dos que erram por ignorância, porque ele mesmo também está rodeado de fraqueza. Interessante, né? O sumo sacerdote, ele, além de ele apresentar sacrifícios pelo povo, ele apresentava sacrifícios por si mesmo, né? Olha o que o escritor de Hebreus fala. Por essa razão, ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo quanto de si mesmo. Então, como eu falei lá atrás, né, algumas religiões pagãs que usavam de sacrifício humano para tentar aplacar a ira dos deuses, né, o mesmo sacrifício humano, mesmo sacrifício de uma criança, mesmo sacrifício de uma virgem, que eles diziam que não tinha pecado, era pura, etc. e tal, não poderia ser aceito, por quê? Porque era tão pecador como nós. Assim como o sumo sacerdote humano, né, ele tinha que oferecer sacrifícios tanto pelo pecado do povo quanto pelo seu próprio pecado, tá? Tornava essas ofertas, esses sacrifícios insuficientes, temporais e insuficientes. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, o escritor diz o seguinte: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. De quem que ele está falando aqui agora? Já não é mais um sumo sacerdote humano. Agora ele está falando de um sumo sacerdote que se compadeceu das nossas fraquezas, que se identificou com nós, tá? Foi tentado em todas as coisas como nós somos tentados, porém foi o único que não pecou. O escritor aqui está afirmando essa verdade. Antes que alguém pudesse substituir os homens, ele deveria estar de tal forma identificado com eles, a ponto de ele ter passado pelas mesmas experiências que nós passamos, a fim de que ele possa ser apto, possa ser um representante como nosso sumo sacerdote. E Cristo cumpriu com tudo isso, com, lógico, exceção do pecado. Mateus capítulo 3, a gente encontra lá o registro do batismo de Jesus. João Batista aparece no deserto, proclamando a vinda de um homem que se identificava com a expectativa que a humanidade tinha do Messias e que esse seria redentor dos nossos pecados. E quando Jesus foi da Galileia para o Jordão, a fim de ser batizado por João Batista a princípio nega, né? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 14 e 15, João Batista fala para Jesus: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim o convém cumprir toda a justiça. E então João Batista admitiu. O estudo do batismo ele é um pouco complexo, tem algumas implicações, muitas questões teológicas no meio aí, o pessoal, né? Jesus precisava mesmo ser batizado, porque o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento dos pecados, das más obras, né? E Cristo não tinha pecado, né? Então, não é o nosso propósito entrar nesse assunto da questão do batismo. Mas o que eu quero destacar é esse fato, que João, ele vinha trabalhando com um grupo de pessoas que entendiam a necessidade de um Salvador, de um Redentor. Qual que era a pregação de João Batista? Arrependam-se. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Depois de mim, João Batista falava, depois de mim virá alguém que é muito mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista, né, como diz o profeta Isaías, ele
veio para aplanar os caminhos, abrir o caminho para a vinda do Messias. E o batismo de Jesus, ele foi um ato pelo qual Cristo, o Filho de Deus encarnado, ele se identifica com os homens. Não que ele tivesse pecados para se arrepender, mas quando ele fala, eu preciso, vamos fazer assim para que se cumpra a Escritura. Ou seja, a minha identificação, com a necessidade de um Salvador, com a necessidade do arrependimento. E aí então, no batismo, ele se identifica com os homens para que ele pudesse ser contado como um de nós. Jesus, ele quis ser batizado por João, não porque ele tinha algum pecado para se arrepender, mas para se identificar com aqueles que aguardavam um Redentor enviado por Deus. Ele tomou o seu lugar entre homens, ele se identificou com eles para que pudesse nos representar na cruz. E a história de Cristo, a história da vida de Cristo é semelhante à história de qualquer ser humano. Nasceu de uma mãe, foi criança, foi amamentado, cresceu. Não vou falar se ele era arteiro ou não era arteiro. Eu tenho um neto bastante arteiro, não significa que ele era pecador, mas é arteiro. Ele se cansava, sentia fome, sentia sede, entristecia-se, foi rejeitado, sabia o que significava dores e sofrimentos, cuspiram na cara dele, o amaldiçoaram, sofreu todas as indignidades que o homem lhe impôs, identificou-se com as fraquezas, com as tristezas dos homens e por aí vai. Voltando lá para Hebreus, capítulo 2, versículo 18, o escritor falando a respeito dessa identificação, ele escreve o seguinte: naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então nós encontramos aqui o segundo passo para a substituição. Jesus Cristo não só se encarnou, se fez homem, mas ele também se identificou como homem, como nós. E aí então nós temos um sumo sacerdote fiel, porque ele foi provado em todos os pontos como nós somos. Embora muitas vezes a gente caia, ele jamais pecou. E isso nos leva ao terceiro ponto, que é a questão da separação. Ele encarnou, ele se identificou conosco, mas ele era separado de nós. Então, de novo, Hebreus capítulo 7, versículo 23 a 27. O escritor diz que Jesus Cristo foi separado dos homens. E ele escreve o seguinte: os sacerdotes anteriores eram muitos, porque a morte os impedia de continuar o seu ofício. Mas como Jesus vive para sempre, o seu sacerdócio é eterno, e por isso ele é capaz de salvar completamente e para sempre aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois ele vive para sempre para interceder por eles. Então olha que interessante. Jesus Cristo é o tipo de sumo sacerdote que nós precisávamos. Ele é santo, ele é inocente, livre de qualquer mancha moral ou espiritual, separado de pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sacerdotes, ele não tinha necessidade de oferecer sacrifício pelos seus pecados. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Primeiro, que os sumos sacerdotes eles tinham que fazer essas oferendas pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Agora, como Cristo, ele se ofereceu apenas uma única vez, sem pecado algum, o sacrifício dele, a oferta dele por nós é aceita por Deus para sempre. Tá? Então o escritor ele destaca que se Jesus fosse apenas um homem entre os homens, como todos os outros sumos sacerdotes,
não seria um substituto aceitável. O substituto que nós precisamos é alguém que seja santo, inocente, sem mácula, separado dos pecadores, que foi colocado à destra, à mão direita de Deus, onde Ele vive e intercede por nós, né, eternamente. Então, se Jesus Cristo fosse apenas um mero homem, se tivesse sido gerado de modo comum, ele não poderia ser aceito como um substituto, né? A gente estaria simplesmente trocando 6 por meia dúzia. Ele também estaria debaixo da maldição da ira de Deus, da mesma forma que eu, que você, que todos os outros sacerdotes humanos estavam. E uma pessoa que esteja debaixo da maldição de Deus não pode se oferecer como um sacrifício aceitável em lugar de outra. Então é a mesma coisa, você tem uma nota rasgada e você vai lá no banco para trocar aquela nota rasgada, né? Você fala assim, ó, rasgou aqui, ela já estava velha, tal, não sei o quê, gostaria de trocar. E o banco troca, né? E aí imagina o caixa do banco abre assim, ele pega uma nota novinha, ele fala, não, aqui tem outra rasgada aqui, ó, troca uma pela outra, né? Não vale nada, ficou na mesma, né? Apesar de Jesus Cristo ter vindo na carne, apesar dele ter se identificado com os pecadores, ele estava completamente separado deles, porque nele não havia pecado algum. Então os seus inimigos, nem os próprios inimigos de Jesus puderam responder à pergunta que Jesus faz: quem dentre vós me convence de pecado? Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? E os seus opositores, os seus inimigos se calavam diante disso. Os seus amigos que andavam com ele durante anos, durante 3 anos e meio do seu ministério, eles testemunharam que nele não havia pecado algum, nem nos seus lábios nunca proferiram uma malícia sequer. Nos evangelhos nós vemos em 2 situações os céus se abrirem e uma voz do alto dizer: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E na crucificação, o próprio centurião, aquele que era responsável por toda aquela execução, quando ele olha para Cristo, ele reconhece e ele testemunha: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então ele não era apenas um homem comum entre nós. Ele era filho do homem, mas ele também era filho de Deus. E por Deus ter vindo na carne, e pelo fato dele ter se identificado com os homens, ele pôde se oferecer como substituto em nosso lugar. Porque Jesus Cristo estava separado dos pecadores, ele foi aceito por Deus como substituto. Em Hebreus capítulo 2, versículo 9, de novo o escritor apresenta outra verdade. E ele diz o seguinte: porém, hoje nós vemos aquele que por pouco tempo foi feito inferior aos anjos, isso é, Jesus, coroado com glória e honra, porque ele ofereceu a morte, para que pela graça de Deus ele pudesse provar a morte por todos os homens. Então olha que interessante, provasse a morte por todos os homens. Jesus Cristo, ele tomou sobre si o pecado do mundo. Ele levou esse pecado para a cruz. E ele não só expôs, as suas costas aos açoites romanos, não só recebeu zombaria da multidão, mas ele também suportou na sua própria alma toda a ira de Deus derramada sobre o pecado. E eu acredito que era justamente disso que Jesus estava se referindo quando lá no Getsemane ele pede para Deus: se puder, afasta de mim esse cálice. Porque não foi tanto a dor física, não tanto a humilhação, não tanto aquilo que ele teria que suportar pendurado na cruz, mas principalmente o de ter ver a sua alma rasgada, sofrendo injustamente e recebendo o cálice da ira de Deus, que era para cair sobre nós.
E quando Jesus ele se entrega à morte, ele tinha consciência de que ele levava sobre si os nossos pecados. Jesus estava consciente de que o castigo divino aplicado ao pecado e aos pecadores iria recair sobre ele por ser o único cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado, separado dos pecadores. Jesus ele foi identificado de tal forma com a gente que o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui fica claro a substituição. Essa verdade ela foi prevista pelo profeta Isaías lá atrás, antes do Senhor Jesus se submeter à morte como um substituto. Voltando, lendo de novo lá um trecho do capítulo 53 de Isaías, e agora tendo em mente essa ideia dessa substituição mais clara na nossa cabeça, quando Isaías escreve: apesar disso, ele tomou sobre si mesmo as nossas dores, ele mesmo carregou o nosso sofrimento. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, o seu corpo foi maltratado por causa das nossas desobediências. Ele foi castigado para nós termos paz. Ele foi chicoteado e nós fomos curados. Nós andávamos perdidos, espalhados como ovelhas. Nós abandonamos o caminho de Deus e seguimos os nossos próprios caminhos. Apesar disso, Deus jogou sobre ele a culpa e o pecado de cada um de nós. Então, o profeta Isaías, ele descreve com perfeição alguém que viria e nos substituiria diante de Deus na nossa punição, nessa punição. Ele descreveu um homem sobre quem recairia o castigo de Deus, de modo que Deus pudesse ser justo por punir o pecado, mas ao mesmo tempo justificador e agraciador de todos nós que aceita o pagamento que Cristo fez, que Cristo pagou por nós na cruz. Então, concluindo, já estou terminando aqui. Essa doutrina da substituição, ela é primeiramente demonstrada lá no Jardim do Éden, quando, depois de Adão haver pecado, nós vemos que Deus mata um cordeiro, a sua pele cobre a nudez de Adão e o seu sangue cobre o pecado de Adão. Nessa provisão de Deus, desse cordeiro, Deus mostra o modo pela qual ele resolveria o problema do pecado em relação a todos que fossem cobertos ou se deixassem cobrir pelo sangue do Cordeiro de Cristo. Cada animal, ao longo da história do povo judeu, da história de Israel, cada animal oferecido nos sacrifícios, nos altares judaicos, em obediência à lei de Moisés, prefigurava a vinda do Cordeiro de Deus. E aí, quando João Batista aponta para Jesus, o que ele fala? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É que o sacrifício aceitável a Deus se apresentou, se encarnou, se apresentou diante dos homens. Então Jesus Cristo ele foi levantado na cruz para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus, no sentido de punir o pecado, ao mesmo tempo de que o pecador pudesse ser aceito diante de Deus. Então, isso só pode ser realizado graças à substituição de Cristo na cruz. Tá bom? Não vou entrar no próximo assunto, vou deixar para semana que vem, não dá mais tempo não, tá bom? E aí agora, semana que vem, então nós vamos falar sobre o arrependimento. Tá? Substituição é a parte de Cristo. A nossa parte é nosso arrependimento. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, um comentário a fazer? Pode falar, Sérgio.